Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou para você, mesmo com aquele friozinho na barriga, abraça ela, diz que sim, porque se chegou para você, é porque você dá conta. E para te mostrar que você dá conta, eu venho recebendo aqui, estou recebendo hoje. Hoje é o dia de gravações aqui do Universo Tributário, viu? Olha só com quem eu estou aqui. Eu estou com a Graziela Santos, mais conhecida como Grazi, fiscal na Real Grazi, né, Grazi? Ela que é consultora e auditora tributária, possui mais de 1.000 alunos na sua comunidade do NET Fiscal, que hoje, né, há 3 anos aí, desenvolvendo a educação corporativa no mundo dos negócios e do tributário. Seja muito bem-vinda, Grazi, que honra ter você aqui com a gente. Que bom estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, né? Vamos falar sobre a área tributária e um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Sim. E o maternar, né? Que Sim. é isso que a gente tenta aí fazer junto, tudo junto e misturado, mas com certeza dá certo. Exatamente. Estamos aqui diretamente de São Paulo, gravando esse novo episódio. E eu quero, mais uma vez, né, sempre agradecer a nossa patrocinadora oficial, viu, Grazi? Porque ela dá conta chique. Tem patrocinadora oficial, que é a JCF Motos, concessionária Caoa Chery, em Caruaru, Pernambuco. O nosso convite é sempre que você compre o seu veículo pela modalidade 100% Caoa Chery, porque ela é a primeira montadora a eletrificar todo o seu portfólio e carro modelo 100% elétrico. Então, tudo isso você encontra na JCF Motos, concessionária Caoa Chery. E quando eu estava chegando aqui no aeroporto em São Paulo, estava lá, o nome Caoa é uma marca que vem se fortalecendo, viu, Grazi? Cada vez mais. E, gente, como a Grazi bem comentou, nós iremos falar, sim, sobre educação corporativa, sobre empreendedorismo feminino, mas, principalmente, a Grazi, ela traz uma história muito de superação, né, Grazi? De crescimento, acredito que enquanto mulher e, principalmente, enquanto mãe. A Grazi é a mãe da Manuela, e vai trazer para vocês uma história, assim, muito emocionante. Já estou aqui me preparando emocionalmente para não chorar, ou se chorar, deixar as lágrimas, porque eu tenho certeza que vai inspirar muito você. Você que está me ouvindo ou me assistindo agora, não esquece de seguir o canal e sempre, sempre acompanhar os novos episódios. Grazi, conta um pouquinho pra gente, primeiro, né? Quanto tempo você está nesse universo do tributário? Como que ele chegou até você? Compartilha aí um pouquinho com a gente. Então, eu já atuo na área tributária há mais de 16 anos. Vou falar um pouco minha idade, né? Mas foi meu primeiro emprego na área tributária. Entrei no escritório contábil. Eu falo que é uma escola, de fato, para nós, né? Atuar na área fiscal, na área contábil. Acho que grande parte do que eu sei hoje foi dentro dos escritórios contábeis. Então, desde sempre, atuei na área fiscal, na área tributária. E faz mais ou menos uns 5 anos que a gente atua na área do empreendedorismo. Então, primeiro eu passei bom tempo aí como CLT, também fiz 2 jornadas, também dupla com certeza. Tá? Não tive patrocínio nenhum, então Sim. Foi eu mesma. Levantava às 6 da manhã para fazer toda a parte aí da Receita Federal de manhã dos meus clientes e ia para o CLT tranquilamente, né? E quando eu comecei a gerar conteúdo, é legal comentar com vocês, né? Que eu comecei a fazer a partir das 6 da tarde, então eu abri alguns grupos da área fiscal. E assim, Aline, foi muito engraçado, porque quando eu fiz esse anúncio que eu iria começar a gerar conteúdos, né, nas mídias sociais, eu fiz uma copy para 15 pessoas entrar no grupo do WhatsApp. Sim. E o grupo do WhatsApp era fechado, então eu abria das 6 às 9 da noite, porque eu trabalhava como CLT, né? Era o tempo que eu tinha, né? Então, foi depois de muito tempo que eu fui para o Instagram. Primeiro eu comecei pelo WhatsApp e depois eu fui para o Instagram. Mas essa copy deu tão certo que em uma semana a gente lotou 2 grupos do WhatsApp. O WhatsApp antes ele não tinha limitação, né? Então ele tinha limitação de 257 pessoas. E aí essa copy de 15 pessoas se transformou em 2 grupos. Então fiz aí durante 1 ano isso, gerando conteúdos diariamente, gratuitamente. Comecei das 6 às 9, eu fechava mesmo o grupo. Então eu abria das 6 e fechava às 9. Para tirar dúvidas. Para tirar dúvidas. E foi assim...
e engraçado, né, de pensar que eu não almejava ser professora, ter uma escola da área fiscal. Eu queria, porque eu trabalhava dentro de um segmento de transporte e eu queria me manter atualizada de algum jeito. Então, para me manter atualizada de algum jeito, na área fiscal, como você também já deve saber, né, a gente... Você acorda, tem um ano de legislação nova, né? Exatamente. A gente acorda, a gente está aqui e está sendo alterado alguma coisa, né? Então, para eu ter essa noção de se manter atualizada de fato, porque eu queria saber sobre a substituição tributária, a indústria, né? Porque não tem no transporte. Eu estava muito limitada a um segmento só. E aí, eu falei assim, bom, eu vou me colocar para jogo. Eu vou abrir esses grupos e vou começar a ajudar o pessoal e com isso eu vou começar a me estudar também. Então foi assim que eu comecei a gerar conteúdo, foi assim que o Fiscal na Real chegou, né? Olha isso. Olha que interessante. E o Fiscal na Real surgiu porque de fato estava acontecendo na Real ali, era o Departamento Fiscal na Real acontecendo e eu tentando responder, ajudando o pessoal. Foi assim que começou o Instagram. Olha que interessante. Engraçado, né? Porque você observa o nome, mas você não conhecendo a história, né? Agora faz muito sentido. E é incrível você ter observado isso, porque você trouxe essa oportunidade. Eu também, quando conciliei CLT, Grazi, eu também fazia isso e ainda tinha a Mariana, né? A sua Manu, ela nasceu agora há pouco, mas na época a Mariana tinha 5 anos de idade. Então, eu esperava ela dormir à noite para poder estudar. E você fez disso, eu acho que uma necessidade, também uma vontade de contribuir. Sim. E, ao mesmo tempo, não sei se faz sentido para você, Grazi, mas a gente aprende muito ensinando, né? Nossa. Nessa troca. Total. A gente aprende mais do que... as pessoas acham que a gente respondendo caixinha de perguntas, né, respondendo aquela dúvida, só está ajudando ela, e pelo contrário. Isso. A gente acaba se ajudando também, porque foi uma maneira de eu se manter atualizada de fato, assim. Então, eu estava pensando em ajudar, mas, ao mesmo tempo, me manter atualizada para conseguir uma outra vaga de emprego, ou até mesmo conseguir clientes na parte da consultoria. Porque a minha ideia é trabalhar a consultoria tributária e que dentro desse contexto, né, da parte contábil, era um pouco mais difícil a gente conseguir um cliente, né, nesse sentido. Então, foi assim que começou a gerar conteúdo, foi assim que eu comecei a ir para palestras também. E assim eu conheci o meu sócio, que é o Kleber Santos. Então, ele estava ministrando uma palestra e eu falo, né, que a internet é muito boa, assim, porque é um network fundamental. Nossa, então, eu não conheci o Kleber. E eu estava dentro de um evento também como CLT, saí correndo do CLT para estar no evento, porque era aqui em São Paulo também, na Paulista. Peguei um trânsito e fui. E quando eu cheguei lá, eu sou da pessoa que eu anoto, né? Tudo que eu estou aprendendo, eu anoto. Não, infelizmente, o celular existe, ótimo, okay. Mas eu gosto de um caderno, né? E aí eu anotei tudo, e no outro dia eu publiquei isso no LinkedIn. Então eu publiquei no LinkedIn, falei assim, olha, achei um professor muito bacana, ele comentou sobre a parte, ele estava falando um pouco sobre a carreira na área fiscal, né? Que é importante a gente ter o intraempreendedorismo, porque mesmo que você não tenha uma alma empreendedora, você pode trazer essas oportunidades para o seu cliente, né? Trabalhar oportunidades dentro do CLT, de fato. E ele trouxe isso e era algo que era um valor meu, que eu também levava isso para os clientes e para as empresas que eu trabalhei. E aí ele falou disso e eu comentei no LinkedIn. E aí ele me chamou para uma live e foi assim que começou nossa sociedade. Então, olha que interessante, né? Aí a gente pode agora encerrar. Você já tem a lição de casa de hoje. Gente, olha que interessante. Incrível ele isso, gostou tanto do resumo que ele falou, Grazi, vamos fazer uma live? Aí nisso a gente começou uma amizade, né? E foi gerando valores, né? Valores bateram. E aí, quando eu trouxe essa ideia para ele, olha, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu ajudo. E aí, a gente começou a tratar a net fiscal. Ele falou assim, e se a gente fizer uma escola, né, de ensino, trazendo tudo isso? Porque ele fazia muitas lives e eu ajudava o pessoal no WhatsApp. Então, foi a junção de sonhos, né, de compartilhamento. E habilidades que se complementam, né? Eu falo muito isso também. Exatamente. Quando existem sociedades, muitas alunas, né, chegam para a gente, e a gente que acompanha também, acredito que deve chegar essa pergunta para você. Aline, é porque eu conheço uma pessoa e eu não sei se a gente faz uma parceria, se a gente faz uma sociedade. Eu trago como premissa, Grazi, que sociedade precisam ser habilidades que se complementam, isso, né? Exatamente. É um casamento. Né? É um casamento, é uma amizade. Sim. Então, tem que ter reciprocidade, tem que bater valores. Eu acho que se não bate valores, não vai dar certo, né? E até mesmo no evento de ontem, né?
A gente estava conversando e teve uma pessoa que me falou uma coisa que eu falei, nossa, realmente, a gente primeiro precisa ter valores, né? E a gente precisa se complementar. Então, a gente precisa gostar de estar com a pessoa. Então, a sociedade é muito isso, né? Imagine você chegar no escritório e você não querer estar ou falar um bom dia sem querer dar aquele bom dia. Sim. Então, acho que o complemento, os valores, e você querer estar com aquela pessoa, porque ela te retribui, né? Kleber, eu aprendo todo dia com ele. Então, acho que é isso que dá certo, assim. Acho que desde o início foi isso que deu certo. E é gerar oportunidades, sabe, menina? Eu gosto de falar essa história porque, às vezes, a gente fica esperando uma oportunidade surgir. E eu não pensei, de fato, a ser sócia do Kleber. Aliás, eu nem, sabe, assim... Eu nem imaginou, né? Não, eu estava gerando um conteúdo, já fazia parte do meu contexto, né? Então, eu gerava o pessoal conteúdo de perguntas e dúvidas no WhatsApp. E alguns temas específicos, eu gerava alguns artigos. E nisso, eu falei assim, eu fui no evento, eu vou gerar um artigo sobre isso, né? E fazia sentido para mim. Então, foi assim que eu fiz uma oportunidade surgir. E aí, dentro desse contexto, a gente criou a Net Fiscal. Perfeito. E a Grazi está compartilhando esse momento, né, sobre isso, porque eu acredito, Grazi, que... E engraçado que a gente falava isso há muitos anos e hoje está muito em evidência. A educação, ela é um excelente modelo de negócios, sim, porque o acesso à informação, ao conhecimento hoje está na palma da mão da gente. Porém, à medida que a gente recebe muita informação, você cada vez mais se sente perdida, né? E aí vem o papel do professor, do mentor, do consultor, para organizar todas aquelas ideias ali e dizer assim, tá aqui, tudo envelopado dentro de um método, de algo que eu já apliquei, que eu já validei, e faz com que esse aluno ganhe tempo, né? Com que ele encurte um caminho que, se ele fosse fazer do zero, como nós fizemos, ele ia dedicar muito mais tempo. E eu queria saber, assim, para conhecer um pouquinho também do Net Fiscal, né? Para quem está nos acompanhando, tem um case que você sempre lembra, Grazi, assim, que você gosta de compartilhar? Sabe aquele aluno que começou ali do zero junto contigo e a partir disso surgiu uma grande oportunidade que possa inspirar essa mulherada também? Sim, claro. Primeiro, né, eu acho que o primeiro passo foi que vocês podem pensar, ok, você teve uma sociedade, né, e aí vocês começaram a gerar conteúdo e foi lindo. Não, gente, a Net Fiscal surgiu com convites pelo WhatsApp de alguns alunos, então o primeiro passo foi convidar 40 alunos. Então, Kleber convidou 20 pessoas, eu convidei 20 pessoas, sim, e foi assim que começou a Net Fiscal. A gente não gerou criativo, a gente não gerou fez tráfego, campanha de venda. Gente, eu não estava no Instagram, lembra-se disso, eu estava no WhatsApp, Kleber estava no LinkedIn, a gente também não estava no Instagram. Foi uma necessidade dos alunos eu começar a postar no Instagram. Então, foi um convite para pessoas que eu já tinha contato no WhatsApp e que sempre estava comigo ali. Uhum. E aí, eu tenho uma pessoa, que é a Renata, ela vai amar, eu estou falando dela aqui, a Renata Madeiro, que hoje eu vejo ela e ela sempre fala pra gente, assim, ela é nossa fã de carteirinha, e ela sempre fala que ela é uma outra pessoa. Ela mudou até formas de se portar dentro da empresa após ter conquistado a nossa amizade, que agora não é mais nem aluna, né? Sim, a nossa amizade. Passa a ser uma amizade, verdade. E também estar na Net Fiscal. Então, ela era uma pessoa super rígida, né? Com a questão do CLT, até de liderança em si. E a gente ajudou não só a parte tributária, mas a parte comportamental também. Boa. Que é algo que você comentou com a gente agora, né? Sim. Comigo, né? Você falou, Grazi, as pessoas necessitam, mas elas não sabem. E a gente nem fala muito sobre isso na Net Fiscal, mas acho que por ela ver o nosso comportamento, acabou gerando uma inspiração e ela mudou, assim. Então, ela conseguiu entrar numa grande empresa. Hoje ela está muito bem, sabe? Então, a gente fica muito feliz. Toda novidade que tem, ela manda pra gente no WhatsApp, Instagram. É engraçado. Então, ela se transformou numa amiga. Verdade. E a gente vai acompanhando, né, o crescimento deles, sabe? É como se fosse uma mãe. Nossa, eu amo. Eu amo ver eles postando no LinkedIn que teve um salário X, sim, e que conseguiu levar algum benefício para um cliente, né? Teve alunos nossos que conseguiu colocar uma recuperação de crédito, por exemplo, administrativa dentro de um cliente. Então, isso pra gente é gratificante demais. É surreal. E mostra para vocês que estão nos ouvindo que oportunidades e conhecimentos. E olha que a gente nem alinha discurso aqui, viu, gente? Aqui é tudo ao vivo, sem filtro, mas o que é incrível ouvir, Grazi, é que o teu discurso que você acabou de trazer sobre a oportunidade de você estar sempre em preparação, a importância do conhecimento, ele se replica para todas as nossas convidadas aqui, porque é de fato o que acontece, né? Sim.
A gente sempre, o ser humano, né? Ele sempre quer ver bons resultados. Mas a gente precisa passar por uma camada aí, né? Antes da gente ter o resultado que a gente almeja. Perfeito. Como eu comentei com você, eu não tinha tempo de estudar, porque eu já fazia esses dois serviços, né? De parte de consultoria e trabalhava como CLT. E eu criei mais uma tarefa, né, gerando conteúdo para o pessoal. Mas foi uma maneira de eu começar a se manter atualizada. Eu precisava responder, então eu precisava ler. Né? Então, precisava ler e entender. E assim, hoje as mídias sociais ajudam muito, como você disse, né? A gente tem muito conteúdo gratuito aí. Eu gero conteúdo todos os dias da área fiscal com alguma dica, com alguma informação. Eu acho que a pessoa consegue, sabe? Hoje, antes, nossa, se eu tivesse, sabe? Se eu tivesse essa ajuda, eu acho que eu teria muito mais longe. Aí, sempre quando as pessoas que me seguem falam, Grazi, você é uma inspiração. Eu quero que você seja ainda melhor do que eu. Porque hoje a internet é muito mais fácil, né? De conseguir conteúdo. Hoje, antes não. A gente precisava ir para o presencial, precisava... Para aprender. Para aprender, assim, eu me vi em vários cursos presencial, me virando sábado e domingo, para a gente conseguir aprender. E hoje a gente aprende, assim, na palma da mão. Em casa, deitado, gente. Então, é um investimento, né? Investimento. É um investimento que a gente precisa fazer. Ô, Grazi, e no perfil dos teus alunos, tem muitos profissionais que trabalham para empresas. Sim. Né? Que aí, como você falou, vem a importância do intraempreendedorismo. Nós estamos em um podcast focado em empreendedorismo feminino e muitos acreditam que empreender é só para quem tem empresa e não é. Empreendedorismo é postura. Você acredita que existe uma influência forte também sobre o ambiente que essa pessoa se encontra? Porque muitas vezes eu percebo pessoas com muito potencial, mas que não conseguem, e aí eu não sei se é A ou B, ou enfim, são as circunstâncias, que não conseguem evoluir ali. E a gente comenta muito sobre o ambiente, né? O ambiente que você está, ou quanto que você demonstra nessa postura empreendedora, né? De se abraçar para oportunidades. Você percebe que essa empresa, ela tem uma influência direta no crescimento dessa pessoa? Sim e não. Por que eu falo isso? Eu acho que o ambiente, ele precisa ser muito bem feito pela pessoa também. Vários livros, eles falam sobre as 5 pessoas que você mais convive. Isso. Né? E isso, para mim, faz muito sentido. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso. E, assim, vai doer. Às vezes, você vai ter que dar um não para um amigo que talvez não esteja te agregando algo, né? Então, para mim, a minha virada de chave foi exatamente nisso. Eu tinha muitas pessoas, muitas amizades, mas que não me contribuía para o meu crescimento. Então, chegou um momento que eu tive que decidir. Eu tive que criar um ambiente. A minha família não é empreendedora. Minha família, ela é CLT, de fato. Assim, eu não tenho ninguém perto que empreende. Então, eu tive que criar o meu ambiente, porque eu sempre tive o desejo de fazer algo e de ajudar. Só que eu sempre intraempreendi. Quando eu falei sim e não, por quê? Eu acho que, assim, a empresa... ela precisa, claro, ter um ambiente favorável, né? De escutar. Só que eu deixo para você uma experiência até minha mesmo, que o meu último emprego foi para uma empresa muito familiar e muito bem fechada. A gerência era muito fechada. E para você ter uma ideia, quando eu falava para os colegas do lado, né? Eu falava assim, eu vou fazer um curso. Não sei para que você vai fazer. Eles não vão pagar. E outra, eles nem vão te pegar o certificado. Só que, olha, Aline, eu fui fazendo tão diferente, eu fui levando tão diferente que o RH começou. Mesmo que eles achavam que não, eu fazia um certificado, ia lá e entregava para o RH. Independente daquilo que a empresa tinha como um padrão, eu comecei a falar, não, eu vou enviar. E assim eu consegui fazer muitos projetos lá. A gerente começou a me dar grandes oportunidades e ela era muito fechada mesmo. Só que eu recebi o não e depois eu tentava buscar o meu sim. Então, até plataformas, né, que a gente tem para auxiliar. Sim. Eu lembro que quando lá não tinha a questão de plataformas de XML, né? E para mim eu achava um caos, porque na escritório contábil é o que a gente mais precisa, né? Sim. Plataformas para ajudar a automatizar nossas rotinas. E lá não tinha. Eu lembro que fazia o quê? Uns 3 meses que eu estava nessa empresa e o povo falando para mim. Não adianta você mandar isso, não adianta você fazer curso, não adianta você... Eu falei, não, eu vou mandar. Eu sou assim, não tem como. Aí eu mandava um e-mail e ela falava, não, agora não. Aí eu fui tentando. Assim, depois de 1 ano e meio, ela conseguiu... Com muitos nãos colecionados. Depois de muitos nãos colecionados, assim, foi numa reunião, num bate-papo, e que eu demonstrei para ela que, olha, esse erro aconteceu porque a gente não tem
Aí ela falou assim, então tá bom, você venceu. Aí foi assim que eu consegui. Então, assim, foi um intraempreendedorismo. Hoje, eu consigo observar empreendendo, que eu acho que é isso que é importante também dizer pro pessoal que é CLT, né? Hoje, eu empreendendo, eu sei que aquilo que eu estava fazendo era intraempreender. Porque a gente sempre recebe um não, a gente empreendendo, né? As pessoas pensam que é tudo fácil, lindo e maravilhoso. E não, a gente todo dia recebe um não. Sim. O Instagram mesmo, para mim, é um não todos os dias. Porque o Stories vale 24 horas. Então, aquele conteúdo... Excelente. No outro dia, gostei da associação. No outro dia, é um não que a gente tem, que a gente vai ter que começar a fazer. Verdade. Independente de você estar bem, independente de você não estar. Então, o empreender hoje, para mim, eu já estava fazendo isso dentro de um CLT, né? Então, eu já estava tentando o meu sim, buscar o meu sim. Depois de tantos não. Depois de tantos não. Perfeito. Então, assim, independente de você estar onde um ambiente que não está te favorecendo, faça com que aconteça, né? Sim. Mude o ambiente. Eu tive que dar muitos nãos para muitos amigos, muitos colegas que estavam lá no meu ouvido e criar o meu próprio ambiente. Teve muito tempo que eu estive sozinha, né? Aqueles 5 amigos, de fato, não tinha. Mas eu fui começando a criar, né? Eu fui começando a fazer network, eventos, né? Presenciais. É importantíssimo. Perfeito. Você criar network, conhecer pessoas, né? O Instagram, ele serve também para isso. Eu conheci o Kleber pelo LinkedIn. É um sócio, na verdade. Eu conheci pela internet, depois que a gente foi se encontrar presencialmente. Tá vendo? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar o nosso ambiente. Perfeito. Eu sei que tem ambientes que são ruins, são desfavoráveis, né? Mas a gente precisa dizer não. Mesmo que a gente tenha que passar pelo nosso luto, a gente tem que passar os nãos na nossa vida. Senão... E todos eles irão moldar a pessoa que nós somos hoje, né? Eu acho que tudo faz parte do processo. Grazi, falamos muito sobre o universo tributário, sua paixão, né? Pelos negócios, pela educação também, pelo desenvolvimento dos alunos. Mas não é só por isso que a gente está aqui, né? Então, para a gente ir para um segundo bloco de tempo, Grazi, e falar sobre um tema muito importante, que exatamente um dos grandes motivos, né? Que eu digo que foram fatores essenciais para convidar você e fazer com que a tua história, né, se perpetue ainda mais, vem muito de um vídeo que eu queria te apresentar, tá? Tá bom. Então, vou pedir para a produção colocar aí, produção. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Agora vocês vão bater um papo com uma pessoa muito especial, a mamãe dessa bebezona aqui, uma esposa, uma batalhadora, uma mulher muito esforçada, que se dedica à família, se dedica ao trabalho, consegue conciliar tudo da melhor forma possível. Papai, tá conversando também? Espero que vocês gostem desse bate-papo que vocês vão ter com ela agora. E é isso aí. Manda um beijo, pai, pra todo mundo. Não mandou um beijo pra todo mundo. Faz parte. Tchau, tchau. Meus 2 amores. Gente, eu sou canceriana. Respira. Ai, que lindo. Obrigada. Isso assim, é o momento da gente trazer um pouquinho, eu digo que é a nossa força pra cá, né, Grazi? Nossa, ela é meu motivo. Ela é o seu motivo. Nossa, eu acho que é o que eu comentei com você. Eu pensei muito antes de ser mãe, mas parecia que ela já existia. Hoje eu não consigo me ver sem... É muito louco. É muito louco. É muito louco. E assim, talvez você não conheça a história da Grazi ainda, mas você vê a Manuela ali linda, né? Ao lado do papai dela e tudo, mas tem uma história por trás disso, né? Tem. Grazi, eu queria muito que você compartilhasse quão desafiador foi, mas quão acredito que fez você a mulher forte que você é ainda mais. Sim. Né? Porque quando nasce uma mãe, nasce uma força. Conta pra gente como tudo começou. Primeiro, peraí, né, gente? E assim, eu tô sem produção hoje. A produção já tava aqui com lencinho, viu? Não, tá tudo bem. Bom, nunca foi um sonho ser mãe, assim. Eu acho que tem muitas mulheres que nascem já com essa questão, né? De ser mãe. Mas eu nunca tive isso, assim. Pra quem me conhece com meus 17, 18 anos, eu não... E aí, Grazi? Assim, não, eu nunca senti, assim. E aí, quando eu conheci Bruno, a gente já tá há 10 anos, vai fazer 10 anos em 2024. A primeira coisa, assim, no primeiro ano, ele falou, vamos ter um filho? Eu falei assim, não, moço, deixa eu te falar uma coisa, tem muitas coisas ainda que eu quero conquistar. Eu falei assim, não, vamos lá, vamos pensar mais pra frente.
Aí, chegando nos 28, 29, 30 anos, eu comecei a pensar e eu tinha percebido que eu não seria tão fácil assim ser mãe. Então, a gente começou a fazer muitos exames para saber o porquê que não estava vindo o nosso sim, sendo que a gente já estava tentando há 2, 3 anos, né? Eu nunca me considerei uma tentante, assim, de fato. Eu sempre falava, vamos tentar. Mas eu nunca fiquei ansiosa, sabe? Pelo sim, assim. Eu acho que talvez pelo fato de eu não ter sonhado, almejado aquilo. Assim, não, vai acontecer, vamos lá. Aí não acontecia, assim, ok, as coisas estão tomando. Vamos. Né? E dentro disso, a gente já estava pensando na net fiscal, né? Sabe? Vamos pensando. Aí chegou um ponto que a gente começou a fazer exames e a gente começou a perceber que tinha alguns problemas que poderiam acontecer para o não acontecer, né? Todas aquelas vezes. Então, por eu não ter considerado uma tentante, os médicos sempre me perguntavam, quanto tempo? Eu falava assim, eu meio que não sei, né? Porque eu nunca tomei algum remédio para não ter filho. E aí, comecei a fazer exames e foi diagnosticado uma trompa obstruída. Então, fazia parte mais problemas, né, meu do que do Bruno. Então, eu comecei a falar assim, bom, eu acho que a gente vai ter alguns problemas, mas eu não tinha colocado na minha cabeça sobre fertilização, sobre FIV, nunca. Assim, ok, vou tomar um remédio, tá tudo certo, né? E aí, quando eu 29, 30 anos, um médico falou assim, olha, vamos tentar tomar um remédio e depois a gente vai conversar uma conversa muito séria. Eu falei assim, tá bom. Aí eu tentei por 3 meses e nada aconteceu. E eu falei assim, opa, então acho que realmente tem algum problema, né? E aí ele, nessa conversa, ele falou assim, olha, eu vou indicá-los para vocês irem para uma clínica de fertilização in vitro. E aí aquele dia, para mim, foi assim, sabe, um balde de água fria, assim? Sim. No sentido de, eu já sabia que existia um problema, mas ouvir do médico... Faz você cair na real, assim, nossa, de fato. Caiu real, na real, assim. E aí, eu falei assim, bom, vamos, né? Passei uma semana bem ruim, assim, mas assim que eu me estabilizar, a gente vai marcar pra gente ir. E aí, eu conheci esse tratamento, que eu até comentei com você, que é importante a gente falar sobre. Sim, com certeza. Porque eu acho que existem muitas mulheres que sentem muito desejo de ser mães e que a fertilização in vitro ainda é um tabu, né? Até mesmo em questão financeira. Não é algo barato, não vou falar para vocês assim, é algo barato, né? Você consegue parcelar em cartão de crédito, não. Mas é algo viável. Se você se organizar, você consegue, né? E foi assim que foi com a gente. Então, no ano de 2021, eu super foquei nisso. Fui conversar com o pessoal, entendi como que funcionaria. Entendi que eu teria que dar uma pausa, né, em todos os trabalhos, porque eu sou professora também em uma pós-graduação, então vivia viajando, né? Então, no ano de 2021, foquei muito nos trabalhos e eu sabia que a partir de janeiro de 2022 eu teria que dar uma pausa para começar o tratamento. E assim foi, né? Então, a gente também, financeiramente, a gente se organizou para isso. Não é algo barato, mas como eu disse, tem clínicas facilidades, que facilitam, né, sabe, a parte de pagamento. E a gente não pode pensar no valor total, sabe, Aline? A gente tem que pensar no que o que o nosso corpo exige. Eu precisei tomar X hormônios. Você pode precisar de outros hormônios e que não bata o valor, né? Então, é viável. Então, se você é mulher hoje e quer ser mãe, busque saber, né? Busque orientações do seu médico, vá em clínicas, entendam o processo. Eu fiz isso, né? Comecei a seguir mulheres também que passaram por isso. E foi assim que eu decidi fazer. Acredito que você vai se fortalecendo, né? Porque quando você comentou ali nos bastidores, Grazi, e a gente precisa falar sobre isso, é exatamente para gerar consciência nas pessoas que nos assistem, que nos escutam. Porque é um tabu e é aquilo que eu não quero, não consigo e deixa aquilo longe, distante de mim. E você, nessa procura, nessa busca, né, e nesse planejamento que você planejou para esse momento, né, você vai buscando informação. E informação gera consciência pra gente, né? Exatamente. Assim, tem muitas mulheres falando sobre. No YouTube, assim, muitas mulheres falando sobre... Eu sabia tudo o que ia acontecer comigo. Porque eu já tinha seguido tantas mulheres, sabe? Sim. Que postavam, no dia X vai acontecer assim. Então, eu já sabia
como que iria acontecer. Não é um tratamento fácil, porque a gente está falando de hormônios, né? Mas eu sei exatamente o dia, hora, minutos... Do que aconteceu, sabe? É muito louco, é muito interessante como o ser humano hoje consegue fazer isso. É uma vida, né? Então, assim, é algo divino, independente da sua religião, né? É algo divino, assim, e que a gente tem a oportunidade, né? Então... Mesmo que o seu sim não tenha vindo de forma natural, né? Eu acho que é uma grande oportunidade de você, pelo menos, procurar saber, né? Vai em uma clínica, procure, traga orientações. Fico à disposição também, que eu sei beabá agora sobre isso. E é algo, para a mulher, um pouco invasivo, né? Porque a gente... hormônios, enfim. Mas dá certo. Né? Assim, no nosso caso, nosso tratamento, pode ser que o seu sim não venha no primeiro, né? O nosso veio, nossa primeira tentativa. Nossa, que bom. Que nossa primeira tentativa de indução, a gente conseguiu, porque eu não tinha problemas com ovulação, né? O meu problema era com a trompa mesmo. Então, era o canal para chegar à fertilização. Então, por isso que eu acredito que a gente tenha conseguido o nosso sim. Só que depois do nosso sim, a partir de fevereiro que a gente soube do sim, na 7ª semana começou uma grande história. Então, na 7ª semana eu comecei a ter muito sangramento, e sangramentos, assim, absurdos, diferente de qualquer coisa que eu já tinha vivido. E muitas vezes eu pensei que eu tinha perdido a Manu, assim, muitas vezes eu pensei. E aí, até a 12ª semana, muito sangramento, toda semana sangramento. E com isso, os negócios continuando, né? O Instagram lá continuando. As pessoas não sabendo de tudo, porque eu também sou uma pessoa muito reservada, não consigo mostrar grande parte. É algo muito íntimo seu também, né? Que você até escolhe o direito de não postar, querer, né? Eu acho que é muito, assim, vai depender de pessoas. Que eu acho que depois que eu soltei, eu vi quantas mulheres se viram em mim, sabe? E falaram assim, nossa, Grazi, eu também passei por isso, né? Mas naquele momento eu me senti tão assim... eu acho que o meu não vai chegar de novo, sabe? Que eu decidi ficar um pouco afastada. Abri a caixinha de perguntas, respondia, mas mostrar cara... Não fiz isso. Então, continuei gerando conteúdo, o Kleber me ajudou muito, os meus sócios, assim, me ajudaram muito para a gente continuar na Net Fiscal, porque independente, né, da nossa vida pessoal, existe negócios. Sim. E como eu disse para você, o nosso é perpétuo, então, assim que o aluno compra, a gente tem aquele compromisso, e a gente sempre honrou por isso. E a gente conseguiu professores, enfim, para continuar a ter isso, né, ter as aulas. Então, passei por uma turbulência. Com 12 semanas, eu fiz um procedimento chamado cerclagem, porque o meu colo estava dilatado. Então, comecei a ter dilatação com 12 semanas. Nossa. Isso quer dizer com 3 meses, né? Com 3 meses, eu comecei a ter dilatação. E aí, foi diagnosticado antes, que é algo importante também para contar para as mulheres, que muitas das vezes, esse colo curto que eu tive, ele é diagnosticado ou numa perda de 20 semanas, 22 semanas, ou o seu médico só vai descobrir com 26 semanas, porque é onde o colo ele meio que rompe, né? Então, por isso que acontece a prematuridade. Mas por eu ter tido um acompanhamento muito firme, assim, por conta dos sangramentos, né? E eu tive uma ginecologista, assim, maravilhosa, ela descobriu que eu tive colo curto desde a 8ª semana. Então, com 12 semanas, a gente fez a cerclagem. Então, a cerclagem é, de fato, um ponto, né? Que a gente dá no colo para segurar. Porque ele estava abrindo, né? E o bebê, ele vai crescer. Nascer, né? Eu tô te perguntando, assim, de forma bem leiga mesmo. Você iria, nesse caso, estimular ou... ele já estava dilatado, né? Então, assim, a Manu pesava super pouco. E ele já estava dilatado. Então, assim, fizemos a cerclagem. Continuei tendo sangramento, sabe? Tudo acontecendo, assim, naturalmente na minha gestação. Então, não foi uma gestação muito curtida, né? Porque, no fim, eu não podia muito que sair, né? Eu tinha aquele repouso relativo, por enquanto. Só que com 20 semanas, a gente foi fazer o ultrassom do 2º trimestre e a gente descobriu que ele estava com 4 dedos dilatados. Ali, a minha médica falou, Grazi, eu vou precisar te internar e, a partir de agora, é repouso absoluto. Então, assim, é repouso total. Isso com quantos meses? 20 semanas. 20 semanas. Né, que hoje é mais ou menos 5 semanas. 5. E ela falou exatamente assim para mim, Grazi, a gente precisa de 4 semanas, porque 20 não vai ter o que a gente segurar.
coloquei um pessário, que é outra ferramenta para ajudar mulheres com colo curto. Então, eu fiz cerclagem, a cerclagem não segurou. Eu coloquei um pessário como se fosse uma tampa, né? Então, o colo estava rompendo, eu tinha ponto e tinha esse pessário que era como se fosse uma tampa, né? Segurando todo a neném crescendo. A Manu sempre foi muito grande, né? Então, ela sempre tinha um peso a mais. Então, o que foi feito, né? Coloquei o pessário, tinha cerclagem, repouso absoluto. Gente, repouso absoluto é repouso absoluto. Banho, todas as necessidades, tudo. Quantos dias? Deu um total de 56 dias. Gente. 56 dias de deitado, assim. E que bom que eu tive rede de apoio, sabe? Sim. Eu sempre pensei em mulheres que não teve isso. Meu marido como ele é também um dos nossos sócios, né? Que ele faz a parte toda de marketing para nós. Ele foi um super homem, assim, para mim. E também o rede de apoio que a gente tem me ajudou muito a passar por tudo isso, né? E algo importante que eu falo para vocês, que tudo isso, né, foi acontecendo. Em meados de julho, a gente fez 2 anos da análise fiscal. Eu estava internada na Unimed lá, já fazia umas 14 dias internada, porque eu ficava nessa, né? Eu ficava internada e ia para casa, ficava internada e ia para casa. Quando o sangramento vinha muito, eu ficava internada. E aí eu já sabia da prematuridade e a gente fez aniversário da análise fiscal. Olha como é. A gente vendeu 100 vagas, Aline. Eu lá na internada, não aparecendo. Então, mulheres que ficam pensando... Presta atenção, que precisa mulherada. aparecer, né? Que precisa estar linda e formosa. Gente, eu não apareci. Eu continuei ajudando as pessoas, gerando conteúdo, fazendo conteúdos para, né, ir para o feed, caixinha de perguntas todos os dias. A gente vendeu 100 vagas para a NET Fiscal no aniversário da NET Fiscal em julho. E isso a gente já sabendo de todo esse contexto. Então, eu já estava, assim, sabendo da prematuridade, vivendo tudo isso, mas, como eu disse, né, os negócios precisam continuar. Sim. Então, em julho, a gente já sabia da prematuridade. A gente só estava, assim, orando para chegar nas 30 semanas, que aí considera-se um prematuro não tão extremo, né? E, assim, Deus é tão maravilhoso, né? Quando a gente pensou nos nomes da Manu, ela ia primeiro ser chamada de Luísa. E aí, uma amiga minha falou assim, Grazi, você não gosta de Manuela? Eu falei assim, eu gosto de ver significados de nomes. Eu vou dar uma olhada nos significados. Luísa era guerreira e Manuela, Deus está conosco. E nesse momento, Aline, assim, eu senti tanto Deus na nossa vida, sabe? Em questão de pessoas, médicos, a gente foi muito bem tratado. Eu estava me sentindo super bem tratada, sabe? Sim. Falei assim, vai ser Manu. A Manu, o significado dela, acho que faz todo sentido para tudo, sabe? E aí eu escolhi Manuela e a gente já sabia que ela vinha prematura e a gente, assim, o que eu fiz foi por ela, porque eu queria que ela chegasse, tudo bem, ela seria prematura, mas eu queria que ela tivesse oportunidade para ela também pegar a minha força e conseguir também passar por uma UTI. Então, a gente também se programou, a gente conhece o pediatra dela desde as 20 semanas na gestação, então ele explicou pra gente tudo aquilo que ia acontecer. É um mundo totalmente paralelo, assim, da maternidade, a prematuridade é totalmente paralelo. E a gente começou a estudar, né, naquela nova realidade para nós. Sim. Então, com 24 semanas, a gente continuou e toda semana era, assim, uma conquista, assim. E aí eu comecei a publicar pro pessoal do Instagram, né? Eu comentei em fotos, assim, não apareci, comentei em fotos, gente, aconteceu isso, tá acontecendo assim. E toda semana eu tava comemorando a semana. Mais um dia, mais uma semana. E assim a gente foi. Manu nasceu com 28 semanas. Mas como Deus sempre está com a gente. Amém. Ela fez um exame que é chamado CAPU, que é onde o médico avalia o bebê, né? Qual que é as semanas, porque o ultrassom pode dar a diferença. E deu 30 semanas. Ai, meu Deus! Então, aquele 30 semanas que a gente... aquelas 30 semanas, a gente conseguiu. Então, foi difícil. Nossa, gente, foi muito difícil. Mas as 30 semanas pra gente era muito, assim... preciso disso, para que minha filha tenha oportunidade. Não que não tenha, porque depois, gente, eu descobri várias histórias maravilhosas, tá? De bebês, assim, incríveis, que com 24 semanas estão aí firmes e fortes,
Como eu disse, eu não tinha vivência de prematuridade e eu conheci mulheres, assim, incríveis, bebês incríveis, milagres, assim, que viveram com 24 semanas, ok. Só que era algo que a gente almejava muito, né, para ela. E aí, depois disso, ela passou 48 dias na UTI. Foram dias, assim, surreais, né? Porque a gente não pode, como mãe de prematura, a gente não pode ficar o dia inteiro em muitos hospitais. Então, a gente via ela 3 da tarde e a gente via ela 8 da noite. Só 30 minutos. E aí você ia para casa e voltava? Casa. Então, de manhã eu fazia o aleitamento, né? Então, eu tirava. Ela não podia sair da incubadora, porque ela nasceu com 1,2 kg. Ela chegou a 900 gramas, porque o bebê emagrece, né? Quando ele nasce. E aí, depois, ela começou a ganhar os pezinhos dela, então ela não podia sair da incubadora. Então, eu só fui pegar a Manu depois de 35 dias. Imagina de pegar, assim, de encostar, né? Sabe? De ansiedade, querer estar perto, de querer né? estar De sentir o cheirinho. Nossa, sim. Foi mágico depois que a gente se encontrou de fato, né? Uhum. E ela foi super guerreira, Aline, assim. Tudo aquilo que a gente tinha escutado na prematuridade, teve muitas intercorrências em questão de apneias, mesmo que é algo comum da prematuridade. E que bom que a gente procurou conhecimento, né? Entender, de fato, que aquilo iria acontecer. A mãe de UTI é assim... É tenso, né? Uma mãe de UTI é muito tenso, porque você sai de lá para alguém cuidar, né? Então, não é você que está ali. E, na verdade, acredito que você sai, mas seu coração, sua mente ficou ali, tá ali, né? Então... Aí eu vivi aquilo, né? Eu vivi os 48 dias lá com ela. O papai pegou ela só depois de 45 dias, né? E a gente viveu um RN um pouco mais prolongado, né? Sim. Porque o prematuro tem 2 idades. A idade de cronológica, que ela nasceu, né? E a idade corrigida. Perfeito. Então, a Manu hoje tem 7 meses, tá com 8,4 kg. Ai, que Para quem chegou a 900 gramas. Hoje eu olho para ela assim, Aline, eu fico, meu Deus, filha. Nossa, todos os dias, sabe? Eu olho e falo, meu Deus. Que coisa linda aqui, né? Eu acredito que veio muito também da tua força, sabe, Grazi? Você passou, claro que você... E se é que é possível, né, a gente tentar resumir tudo isso, mas só você sabe o que você passou, né? Mas é uma história, assim, que vem para inspirar a gente. E você passou por várias etapas, na verdade. No momento que você decidiu que é o momento, e eu acho que você trouxe aqui muitas quebras de paradigmas, sabe? Desde o início da nossa conversa aqui, Grazi, você quebrou muitos paradigmas, que é isso que eu queria que vocês que estão nos ouvindo observassem. Sair do senso comum, sair do status quo, seja da escola de negócios, seja da maternidade. E isso é uma reflexão para nós, mulheres. Eu acredito, Grazi, porque a gente está sempre esperando o momento ideal para tudo. Sim. Para empreender, para trabalhar, para mudar de área, para ter um filho, para sair daquela empresa que a gente não se sente bem, para ter um segundo filho. Então, a gente está sempre adiando, né, algumas coisas. E você mostra que é possível, né? Assim, independente, né? E assim, é viver um dia de cada vez. Acho que a Manu me ensinou isso, sabe? Eu acho que eu estava tanto... Até 2021, eu estava só vivendo trabalho. Eu acho que ela me deu uma pausa, assim. Falou assim, mãe, esse ano você é minha. 2022 foi isso, sabe? Viver um dia de cada vez. E se transformar, se transformar. Eu acho que hoje eu sou uma mulher totalmente diferente, assim. E é o que eu digo para vocês, assim. Tanto como mulher que eu me tornei, né? Você vê, eu choro, eu sou chorona mesmo, né? Sim, está Mas como pessoa. Sabe, eu acho que a gente tem que fazer os nossos negócios, mas a gente tem que viver um dia de cada vez. A gente tem que agradecer todos os dias, sabe? Independente da sua religião, a gente tem que agradecer todos os dias. Porque Deus está com a gente em tudo. Nos detalhes, sabe? né? Nos detalhes, assim. E às vezes a gente esquece, né, de agradecer. Sim. Eu me vi naquela UTI, assim, agradecendo tudo. Todo momento. E depois de passar um repouso absoluto, Aline, às vezes a gente não dá valor ao nosso banho, a gente não dá valor a gente levantar. E a partir disso, depois que eu passei, eu dou valor a cada minuto, sabe? O levantar, o pentear o cabelo, o lavar os cabelos, só quando você passa por isso que, ou você precisa de alguém, sabe, eu precisei de uma amiga para tomar banho. Sim. Assim, é muito louco. Você se sente muito vulnerável, né?
Mas só passando por isso que a gente acaba, né, dando um valor ainda mais, assim. Parabéns. E que espero que vocês, né, vendo essa história também Com comecem. certeza. Eu já não sou mais a mesma depois dessa história, viu? Começa E assim, e parabéns, Grazi. Mais uma vez, parabéns por essa história de inspiração. Parabéns pela decisão, sabe? E que isso possa fortalecer outras mulheres. E eu queria te convidar, né, nesse finalzinho aqui, para você olhar para aquela câmera ali. Pode ter certeza que tem milhares de mulheres ali escutando você nesse momento. E que você pudesse deixar uma mensagem final para elas. Vamos lá. A primeira coisa é que você precisa ser ouvida, né? Nada é tão óbvio assim que não precisa ser falado. Se hoje você está começando a empreender, pode ter certeza que pelo menos 15 pessoas estão querendo ouvir você. O mundo é completo de muitas pessoas, de que talvez aquilo que você acha tão óbvio para você não é, né? Então foi assim que começou. Eu pensei que falar sobre ICMS, falar sobre diferencial de alíquota, para mim, que era tão óbvio, né, explicar, eu tive tantos resultados. Então é isso, assim, independente da sua área, independente do que você almeja, comece, porque tenho certeza que pelo menos 15 pessoas estão querendo te escutar. E que se chegou para elas, né? Ela dá conta. Exatamente. Vamos fazer um brinde, Grazi. Que Muito história. Obrigada, Aline, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo, esse foi mais um episódio do podcast Ela Dá Conta. Siga a Grazi nas redes sociais. Fala teu @, Grazi, pra gente. @fiscalnareal.grazi. Tudo que for Fiscal na Real, vocês me encontram. Fiscal na Real, ela está lá ranqueada, né, pelo Google. E mais uma vez agradecer a nossa patrocinadora JCF Motos, concessionária autorizada da Caoa Cherry. E agradecer você, né, por estar aqui sempre juntinhos, acompanhando a gente em histórias que inspiram. Beijo grande e até o próximo episódio.